Qual o conteúdo deste assunto? Bem, a igreja tem um propósito. E a igreja deve descobrir qual é o seu propósito. O modelo começa com o propósito da igreja. Então, o ponto de partida sempre determina para onde vem e para onde ela vai depois. Então, assim como uma ferramenta não funciona bem sendo a outra, cada uma tem que descobrir qual é o propósito. A igreja tem um propósito. Então, a igreja, ela ganha força quando ela descobre seu propósito, porque daí as suas funções ganham sentido, porque isso fica ligado com os desígnios de Deus para ela. Então, a igreja deve ser o quê? Ela não é o reino, mas ela é sinal do reino. Ela é símbolo e precursora do reino de Deus a chegar. Então, a igreja existe para o reino de Deus. Essa é a perspectiva do Novo Testamento. Então, o propósito da igreja é glorificar a Deus. Isso tem a ver, de novo, com a palavra que eu já usei aqui, Missio Dei, com a missão de Deus no mundo. Quais seriam as funções da igreja? Uma igreja fiel, ela glorifica a Deus de muitas maneiras. Contudo, para evitar cair na armadilha de se justificar, toda e qualquer coisa que a igreja faz, dizendo simplesmente, isto é para a glória de Deus, quais os componentes essenciais da vida da igreja? Então, ao descrever a igreja como a família ou a casa de Deus, como o oikos no grego do Novo Testamento, é útil enxergar a igreja como uma comunidade de adoração, como uma comunidade de comunhão, como uma comunidade de testemunho. Então, Atos 42 diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que acontecia com a igreja. Então, vamos pegar esse modelo. Veja, adoração, comunhão e testemunho. Pode ser analisados de várias maneiras. Uma delas vê a adoração como uma interação entre instrução, arrependimento e celebração. Comunhão como elemento que consiste em disciplina, santificação e dons do Espírito. E testemunho como uma combinação de evangelização, serviço e justiça social. Então, buscamos nessa aula abordar esses três temas. Veja o seguinte, este desenho aqui ele é fundamental. Por quê? Porque você no meio tem qual é o propósito, a glória de Deus. Quais são o caráter tríplice da igreja? Adoração, testemunho e comunhão. No item adoração, nós precisamos de instrução, nós precisamos de arrependimento e também precisamos de celebração. Não é só celebrar. Adoração é arrependimento. Adoração é instrução para fazer cada vez melhor. Na área da comunhão, precisamos de disciplina. Na área da comunhão, precisamos de santificação. Então, comunhão que gera transformação. Comunhão que tem a ver com os dons do Espírito Santo. É o Espírito Santo que liga a igreja para uma verdadeira comunhão na diversidade dos dons. E na área do testemunho, você fala, testemunho é serviço, mas não é só serviço, é evangelização. Não é só evangelização e serviço, também é preocupação com a justiça. Por quê? Porque o reino de Deus é justiça no Espírito Santo. Então essa totalidade é que faz a ecologia da igreja. Isso é fundamental para nós. Eu quero daqui a pouco trazer algumas considerações e com isso fechar esse assunto de hoje.